boa tarde. Estamos dando início aí a mais uma palestra da parceria SENAC com as feiras Wine Trade Fair e Cachaça Trade Fair. E vamos ficar aí com água na boca, escutando o professor Tibério, que volta com a gente esse mês, abrindo aqui o mês de outubro, e que vai nos premiar, aí, vai nos oferecer aí uma palestra sobre drinks com base na mais brasileira das nossas bebidas, do nosso destilado, mais importante destilado do Brasil, que é a cachaça. O Tibério é um cara que eu tenho prestado atenção no trabalho dele, ele é bastante brasileiro, porque realmente ele é uma pessoa que está aí lutando pela cachaça e colocando a cachaça no lugar onde ela deve estar, que é no pedestal dos destilados brasileiros. Afinal, ela representa o nosso Brasil em todos os mercados do mundo, né? Ele traz para a gente hoje as tendências dos próximos drinks. Como que vão ser os drinks daqui para frente? O que as pessoas estão utilizando nos restaurantes, nos bares? Como é que você pode produzir um drink utilizando a cachaça como base? Esse é o nosso, vamos dizer assim, é o nosso tema da palestra de hoje. Eu vou aproveitar o momento para lembrar para você que está nos assistindo que todas as palestras que já foram ministradas aqui, nós estamos desde julho, desde a primeira semana de julho, semanalmente, trazendo um docente do SENAC, um professor do SENAC, que nos brinda com uma palestra diferente, que nos agrega no conhecimento para a gestão do nosso bar, do nosso restaurante, na prestação de serviços, voltada para o setor de bebidas e alimentos, que complementa o trabalho das feiras Wine Trade Fair e da Cachaça Trade Fair. Você vai encontrar essas palestras nos sites das feiras online da Wine Trade Fair e da Cachaça Trade Fair.com.br, ambas as feiras online. E também lá você vai encontrar a agenda para as próximas palestras. Então, você pode se programar nos horários para que você esteja livre para assistir. Então, você tem disponível as as palestras já ministradas e as próximas. Aqui embaixo do vídeo, você vai ver o endereço certinho da winetradefair.com.br e da cachaçatradefair.com.br. Acho que é imperdível, acho que você deve assistir. O Tibério é muito simpático, a palestra dele passa muito rápido. Um lápis, uma caneta e um caderno não faz mal a ninguém para anotar as dicas. Eu tenho o meu, eu sempre tenho o meu aqui do meu lado. É muito bom, porque você não perde as anotações. Então, eu agradeço mais uma vez a participação de todos, desejo aí uma boa tarde a todos e deixo com você, Tibério, para que você nos brinde aí e nos bote água na boca, para que quando chegar à noite a gente aproveite e teste aí uma das suas dicas para o dia. Tenha uma boa palestra. Muito obrigado, Zoraida, muito obrigado, Cachaça Trade Fair, Wine Trade Fair, agradecimento também ao SENAC por possibilitar essa nossa parceria. Eu fico muito feliz, sabe, Zoraida, falar de cachaça é um assunto que me encanta, é nítido que eu falo com muita emoção mesmo, porque eu sinto isso, eu sinto a cachaça realmente como sendo uma aliada da brasilidade, uma aliada da nossa gastronomia líquida, aliada do nosso modo de ser, do nosso convívio, da nossa cultura, tá? Eu intitulei essa brincadeira, essa palestra, esse bate-papo nosso hoje de Redescobrindo o Brasil, porque eu quero trazer realmente um paralelo, um panorama um pouquinho diferente sobre a coquetelaria. Quando a gente fala coquetelaria, né, eu nem chamo mais de coquetelaria, eu já estou mudando um pouco as nomenclaturas, estou colocando uns nomes diferentes, eu já chamo de gastronomia líquida. Porque a gente, na verdade, tem que abordar a cultura, a gente tem que abordar estudos, a gente tem que abordar valores, tradições, e aí colocar tudo isso dentro de um mesmo baúzinho, dentro de um nome como coquetelaria, eu acho que não cabe. Eu acho que a gastronomia é uma coisa um pouquinho mais ampla. E eu gostaria de fazer isso, né, redescobrindo o Brasil, relacionando alguns fatores culturais. Então, eu começo embasando esse nosso bate-papo sobre coquetelaria, sobre mixologia, mas de uma maneira um pouco diferente, dando um contexto histórico, como eu sempre gosto de fazer, né? Eu acredito
que para saber para onde a gente vai, a gente precisa entender de onde a gente veio, né? Então, o meu paralelo aqui com vocês hoje, o meu compromisso é mostrar um pouquinho do Brasil coberto, o descobrimento do Brasil, a construção da coquetelaria brasileira, depois a mundialização da coquetelaria brasileira e a brasilização, é uma palavra, é um trava-língua aqui, ó, brasilização da coquetelaria mundial. É tão difícil que nem eu consigo falar, mas, embora o nome seja muito complicado, porque é uma palavra meio inventada, né, o simbolismo dela é muito fácil de se entender, tá? Então vamos juntos aí, e desde já eu falo, quem estiver assistindo, acho que tem contato, tem como fazer perguntas, fiquem à vontade, para quem quiser, no fim da palestra a gente sempre faz um bate-papo e a gente pode tentar responder. Caso não consiga, obviamente pode depois entrar em contato, que eu tenho o maior prazer em responder e eu fico à disposição. Faço isso de muito bom grado, certo? Então, para falar em descobrir o Brasil, né, a gente tem que entender que o Brasil, como a gente conhece, ele tem um pouquinho mais de 1.500 anos, né? Nós fomos aí descobertos em 1.500. Mas para ser descoberto, a gente tinha que estar coberto. E isso é uma coisa que ninguém dentro da... E tudo que eu estou falando é baseado em cultura gastronômica. Se ela é sólida, líquida, não importa, tá? Nesse momento. Tudo que eu falo é baseado em cultura gastronômica. Então, meus amigos e minhas amigas, para ser descoberto, tinha que estar coberto, né? E debaixo dessa capa que cobria, nós já tínhamos uma cultura antes. Nós já tínhamos uma cultura. Nós tínhamos aqui dentro do Brasil, mesmo antes de se chamar Brasil, né, na época de Pindorama, nós tínhamos os índios, que não eram um só. Não era assim, né? Eu vou falar um pouco mais disso, mas não era o índio brasileiro, como se fosse um povo só, uma nação só, de um lugar só, comendo uma coisa só, bebendo uma coisa só. Nós não éramos assim, né? Então, só lembra que a palavra para a palavra descobrimento é porque estava coberto, que ninguém coberto, e estava lá. Alguém precisou vir. E isso é uma coisa muito interessante. Então, quando eu falo de Brasil e descobrimento, o Brasil, como a gente conhece hoje, só tem 500 anos. Um pouquinho mais, né? Mas, assim, 520 anos. E o Portuga, quando chegou aqui, o europeu, quando chegou aqui, ele já chegou com uma bagagem muito grande. E quando eu falo uma bagagem muito grande, eu estou falando assim, imagina só, qual é o estabelecimento que você, que está me ouvindo, frequenta? Bar, restaurante, lanchonete, o segmento de alimentos e bebidas que você frequenta, mais antigo que você conhece? É uma pergunta que a gente nunca se fez, né? Qual é o que tem maior tradição? Porque tempo de serviço, tempo de produção, nos dá também tradição. E a gente não pensa muito nisso. Olha, o Brasil tem alguns bares centenários. A minha região, eu estou numa região aqui próxima a São Paulo, tem alguns bares centenários. O Brasil tem alguns restaurantes centenários. O que a gente não entende é que o Brasil é centenário. O Brasil, como a gente conhece, nem é milenar. O Brasil que a gente conhece é centenário. Então, a gente fala de um país muito jovem, com uma cultura muito jovem, mas que assimilou rapidamente a cultura de outros locais. Então, nós somos hoje uma formação, um quadro pintado por várias cores, um quadro pintado por várias culturas, um quadro pintado por diversas mãos. E quando a gente fala de gastronomia sólida, líquida, a gente fala de bebidas, a gente fala de coquetéis, a gente fala disso também. Então, imagina só, provavelmente você lembrou de algum restaurante, algum bar que você frequenta, que é antigo. Eu tenho um aqui na minha região, que é um bar, fica na cidade de Itu, algumas pessoas podem conhecer, que é centenário, foi fundado em 1902. Tá? É um bar bastante antigo, aliás, é um bar muito bonito, tal, tem um balcão todo em mogno, madeira de lei, que naquela época, né, podia, tá, um bar muito interessante, acho que vale a pena, depois vocês fazem uma pesquisa aí que vocês vão entender rapidamente qual é, eu não quero, a intenção aqui não é divulgar nem nada, é só dizer que existem esses lugares, mas vocês querem ter uma noção realmente de como a gente é jovem?
Imagina que quando a gente, Brasil, foi descoberto, tiraram aquele véu, né? A gente passou a existir para o mundo, já tinha um restaurante, já tinha um bar que servia drinks há 500 anos. O que a gente faz hoje? O que a gente faz hoje no Brasil, aquele bar já fazia há 500 anos. E isso coloca a gente num patamar, não é nem teens, é kids, né? Quando a gente, é óbvio que a comparação é um pouco injusta, porque a gente teve um crescimento de informação e um crescimento da gastronomia muito grande nos últimos 100 anos. Mas quando a gente pega, por exemplo, isso aqui, né? Que é o Brauhaus, que é um bar que é muito antigo, eu estou falando de um bar de 695 anos, quer dizer, quando o Brasil for descoberto, ele já vendia chopp, já vendia cerveja há mais de 100 anos, né? Então, assim, é uma coisa que coloca a gente num patamar muito teen, muito adolescente, muito ainda, a gente não decidiu o que a gente quer. A gente está crescendo agora. A gente está se descobrindo agora. Estamos na puberdade gastronômica, que é uma coisa, é uma brincadeira que eu falo assim, estamos na puberdade gastronômica. Né? E a gente fica teens, a gente fica adolescentinho quando a gente comparado, por exemplo, com esse bar alemão. Agora, se a gente for comparar com o Biglen, né, o Biglen Arms, que é um bar da Inglaterra que tem 1.100 anos, galera do céu, o Brasil estava sendo descoberto e o bar já era bar. A galera já sentava no balcão dele para fazer a mesma coisa que a gente faz hoje, discutir, beber, discutir no bom sentido, conversar, jogar a conversa fora, ou fazer reuniões, decidir futuros, né? Afogar as mágoas, descobrir paixões, conhecer pessoas, né? Isso é função do bar, para quem não conhece. Então, olha só, a gente entende? Nós somos muito jovens. Mas apesar de sermos muito jovens, essa velocidade com que as informações chegam hoje, a velocidade de informação, de conhecimento, de cultura, de capacitação, a facilidade que você tem em descobrir as coisas, não nos dá mais o direito de errar como as pessoas erravam antes. Porque hoje nós temos como acertar de maneira muito fácil. É só procurar quem já errou. Né? A gente fica pensando assim, eu vou fazer um coquetel, eu quero fazer um negócio muito diferente, assim eu vou criar, e fica procurando acertos. Vai na contramão. Coquetelaria anda um pouco na contramão. Vai entender os erros. Vê quem fez alguma coisa que não deu certo, e aí todo o resto que não deu certo, né? Tirando o que não deu certo, todo o resto pode. Então, a gente brinca um pouco nesse sentido. Agora, o nosso país é um país jovem, mas é um país que mesmo com 520 anos, dá vontade até de falar um palavrão, mas não pode. É um país que dá uma sova em muitas outras culturas. Sabe por quê? Por conta da nossa brasilidade, por conta da quantidade absurda de matérias-primas que a gente tem, e por conta da nossa criatividade, da maneira com que a gente transforma as coisas. Eu tenho visto, por exemplo, no cenário de cachaça, já que é para falar de cachaça, produtores que estão levando a cachaça para um patamar tão alto, e mesmo assim, de maneira tão humilde, tão bacana, tão legal. Eu tenho visto produtores misturando tipos e tipos de madeira. Eu tenho visto produtores preocupados com terroir. Eu tenho visto produtores preocupados em fazer o fomento da cultura da cachaça, em alinhamento com chefes de cozinha para colocar as cachaças dentro da gastronomia, em harmonizações. Eu tenho visto a cachaça sendo introduzida, por exemplo, dentro de inúmeros movimentos culturais. Né? Então, apesar de a gente ser um país jovem, nós somos engajados.
nós somos criativos, né? E isso faz da gente, sinceramente, de verdade, um dos melhores povos para trabalhar atrás do balcão. Os bartenders brasileiros, eles são únicos, né? Eu quero até fazer uma homenagem aí, porque, para quem não sabe, agora, dia 4 de outubro, foi dia do bartender, dia do barman. Então, parabéns a todos vocês que dedicam aí inúmeras horas de trabalho atrás do balcão, com dor no pé, eu sei, mas com uma profissão que é muito, muito gratificante. Trabalhar com o público, trabalhar atrás do bar é muito legal, né? A gente trabalha com o público quase sempre na sua melhor hora, na hora do happy hour, na hora que a pessoa está feliz, promovendo para ele ali cultura, promovendo para ele novos drinks, promovendo para ele novas experiências. Então, parabéns aí para os bartenders, certo? Então, só para vocês entenderem como é que nasce o país, né? Ó, a gente entendeu que o Brasil foi descoberto em 1500, mas descoberto do quê? O que estava coberto aqui? Então, vamos fazer esse paralelo e entender como é que o rabo de galo foi parar na nossa mesa. Na nossa mesa, no nosso balcão. Como é que a caipirinha foi parar no nosso balcão? Ué, simples, né? Galera, o Brasil é igual. O Brasil é igual. Brasil é uma fórmula. Brasil igual etnia indígena mais Portuga mais etnia africana. Ponto. Quando a gente fala etnia indígena, o Brasil não tinha um povo só. Brasil, país de dimensões continentais. Então, pessoal, olha só. Brasil tinha índios por regiões, que comiam coisas por regiões. Porque o que tem para se comer no Amazonas não tem para se comer nos Pampas. Porque o que tem para se comer no Cerrado é diferente do que se tem para comer no Nordeste. Então, o índio brasileiro, ele era dividido em tribos, e cada tribo era dividido ali no seu próprio povo, na sua própria cultura, bebendo o seu próprio cauim, fazendo sua própria bebida alcoólica, que nós já tínhamos. Volta lá na palestra de Brasilidades Destiladas, que aí você vai entender melhor. Tá? Olha que legal, né? Hoje já dá para a gente fazer essa brincadeira. Volta lá naquela palestra que dá para ver melhor. E o Brasil é muito louco por conta disso, né? Então, nós temos frutas diferentes, nós temos isso, temos aquilo, tudo mais. Quando o português chegou, ele já traz consigo toda aquela cultura. Porque ele chega no Brasil, não tem bar, mas ele já tem bar há mais de 1000 anos lá. Né? Então ele já conhece tudo isso, ele sabe aonde vai dar, ele sabe o que ele precisa montar, ele sabe o que ele precisa fazer. E junto com ele traz o quê? Além dessa bagagem milenar europeia, velho mundo, ele traz também etnias africanas. Pessoal, que essa barbárie que é, lógico, a escravidão, né? Não vamos falar disso, porque senão eu já paro a palestra, dá vontade de chorar mesmo. Então, assim, mas junto com essa barbárie, né, que é a escravidão, chegam também povos, etnias africanas. Porque assim como o Brasil não tinha um índio só, o índio brasileiro, parece que é uma coisa só, né, uma casa só. Não é. Assim também não eram os povos africanos. Cada povo africano chegou com seus costumes, chegaram com as suas tradições, chegaram com inúmeras outras coisas, né, outras bagagens. E assim começa a formar o nosso Brasil. Só que pouquinho tempo depois, coisa de 200 anos, 300 anos, nós tivemos a nossa segunda onda, a reformulação do Brasil, né? E aqui, nós estamos falando até 1950. Nós tivemos também chegando no Brasil um monte de italiano, e como os italianos vieram também vermutes, grapas, vieram também vinhos fortificados. Nossa, falei em vinho fortificado, encheu minha boca d'água. Vinhos fortificados, vieram uma infinidade de licores, né? E aí esses italianos, com todas essas tradições, encontraram quem por aqui? Encontraram aquele Brasil que eu mostrei para vocês agora, ó. O Brasil filho de índios, de portugueses e de africanos. Junto com isso, nascem misturas. Nascem os nossos licores com frutas brasileiras do Cerrado, as nossas misturas com licores lá de cima na Bahia, né? Assiste Brasilidades Destiladas, que tá bem legal a palestra, certo? Vieram também outros portugueses com suas bagaceiras,
vieram também portugueses com seus outros licores, outras etnias vieram também, vieram espanhóis com seus brands, vieram os espanhóis com a sua tradição de envelhecer bebidas em madeira, e talvez os espanhóis tenham mais influência sobre os envelhecimentos em madeiras do que outros povos dentro do Brasil, porque eles trouxeram também domos, eles trouxeram outros sistemas de barril de envelhecimento e de armazenagem, né? Então, assim, nós somos filhos de tudo isso. Depois vieram uma porcentagem gigante de alemães com suas cervejas, com seus schnapps, né? E aí nós, brasileiros, fomos copiando. Só que cada vez que a gente copia, pessoal, a gente transforma. O brasileiro tem um jeito ímpar de copiar. Lembrando que tudo se copia. O brasileiro tem um jeito ímpar, porque quando ele copia, sabe o que ele faz? Já brincaram de telefone sem fio? Quem conta um conto aumenta um ponto. O brasileiro nunca copia pura e simplesmente. Ele é tão carinhoso na hora de fazer um coquetel, um prato, uma bebida, que quando ele copia, ele coloca algo mais. Pode ver, pode perceber. Isso acontece até com você. Se na tua casa, de repente, você aprendeu com teu pai, com a tua avó, com alguém, fazer um drink, uma caipirinha, quando você pega essa receita e faz, você dá um toque seu. Você não consegue pura e simplesmente manter aquela tradição. Você coloca algo mais. E é assim que o Brasil copia. É assim que o brasileiro, por exemplo, copiou vodka dos russos, dos poloneses, colocando flavors. Né? Porque nós copiamos tudo. A gente faz vodka. Só que a gente faz vodka, vai lá e coloca um flavor de uma fruta tropical, a gente coloca uma cor, a gente coloca algo mais. Então, só para vocês entenderem, pessoal, é assim que nasce a nossa coquetelaria. Agora vamos entender como é que nasce a coquetelaria brasileira. A coquetelaria brasileira sempre existiu. Se você parar para pensar que os índios já faziam cauim, que os índios já faziam esse fermentado de frutas, e eles tinham frutas, eles amassavam essas frutas para fazer, guarda esse nome, refresco. Refresco é uma coisa brasileiríssima. O que é? Não confunda refresco com refrigerante. Refresco é o nosso suco de fruta, é a nossa maceração de fruta com alguma coisa, é o misturar fruta com água fresca, é dar gosto, sabor e aroma para as nossas frutas. Isso é fazer um refresco. É o que a sua avó, por exemplo, falaria assim: ai, vamos tomar um refresco, e fazia uma limonada. Né? Às vezes um suco de acerola, às vezes um suco ali de qualquer outra coisa. Enfim, os nossos refrescos sempre existiram. E olha só, tá vendo esse mapa do lado, para quem consegue visualizar? Nós temos um mapa que mostra aqui Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal e Pampa têm frutas diferentes. Portanto, nós temos refrescos diferentes em cada situação. E se nós temos refrescos diferentes em cada situação, e entendendo que o Brasil produz cachaça desde 100 anos após a sua colonização, e que em 200 anos após a sua colonização já tínhamos cachaça no Brasil todo, em diversos engenhos, com terroir diferente, não existe região melhor para cachaça. Existem cachaças diferentes, todas são plurais, todas têm seus encantos. Falar que uma cachaça de tal lugar é melhor que uma cachaça de tal lugar e separar por região, isso não existe. Né? Então, quando a gente entende que todo lugar tem uma cachaça diferente e uma fruta diferente, nasce a nossa batida, que é a mistura do nosso refresco com a nossa cachaça. E, gente, não se enganem. Isso tem um poder para ser vendido, que assim, você compra a ideia, você compra o produto. Quem já ouviu falar em caju amigo? Caju amigo é vida, né? Quando a gente mistura uma cachaça de boa qualidade com um suco de caju incrível, bem gelado, é maravilhoso. O nosso maracujá, nosso caju, nossa manga, nosso abacaxi, nossas frutas do cerrado, nosso açaí. Tá vendo? Isso é a coquetelaria brasileira. Só que com o passar do tempo, a gente
recebe informações. E isso é uma coisa muito natural, principalmente para um país como o Brasil, que como está começando, nós estamos começando sim, principalmente na parte gastronômica. As empresas de fora veem o Brasil como um grande mercado, porque ele é. Porque o brasileiro é muito receptivo. Nós aceitamos com muito bom coração tudo que vem de fora. Porque as coisas são boas também. Claro que são. Vamos falar que um uísque não é bom, que uma licor de fora não é bom? Claro que é. É bom também. Então, o que acontece? Num determinado momento histórico, a gente sofre influência do quê? Da chegada das companhias de bebida, dos hotéis, dos turistas e da moda. A gente é muito semelhante a todo o resto do mundo, porque nós vivemos na mesma época. Nós não estamos mais cobertos, estamos descobertos. Então, a gente começa a assimilar para a gente algo como coquetelaria internacional. A coquetelaria internacional é baseada por uma série de coquetéis que a gente chama de clássicos, né? Que existem em todos os lugares do mundo. E que é muito bom que exista mesmo. Porque isso nos dá o quê? Isso nos dá uma referência. Isso quer dizer que, por exemplo, a gente consegue trabalhar com coquetelaria internacional em qualquer país do mundo, desde que aquele país tenha aquelas bebidas básicas. E é bom, sabe por quê? Porque é através da coquetelaria internacional e dessa carta de coquetéis que existem em todo mundo, que o mundo também pode conhecer a nossa caipirinha, a nossa batida de limão. Se Deus quiser, logo dentro de pouco tempo, o nosso rabo de galo. É através dessa carta que as informações se trocam. Mas a gente não pode só seguir uma carta fixa. Nós temos que ter também o nosso tempero caseiro. Tá bom? Então é assim que o Brasil assimila a cultura de fazer os coquetéis que a gente conhece aí, são vários deles que a gente vai falar um pouquinho sobre alguns. É através dessa cultura de hotéis que vieram e se instalaram, de empresas que vieram para o turismo e se instalaram, né? Trazendo consigo toda essa bagagem de cultura, de gastronomia, de coquetelaria e de bebidas internacionais. E aí quando isso chega, dá de encontro com a nossa coquetelaria e forma-se a coquetelaria popular. Essa coquetelaria que pouca gente dá muita atenção, mas que faz muito sentido para quem vai estudar. Né? É o rabo de galo, é a nossa caipira de não sei o que com não sei o que, é a nossa inserção da rapadura. Quem vai para a coquetelaria mais popular ainda é o nosso... Quem já ouviu falar em capeta? Quem já ouviu falar em um monte de bebidas aí que são populares, né? E que fazem bastante sucesso aí na cultura, na baixa cultura e na alta cultura, como você queira colocar, tá? Fiz até um parênteses aqui, certo? Mas o meu desafio hoje com vocês, agora que eu já embasei essa parte histórica, cultural, que a gente já entendeu que o Brasil, o que era antes de ser descoberto, o que o Brasil foi quando coberto, a origem da coquetelaria brasileira, que são as nossas batidas, as nossas misturas com frutas, e que o Brasil é gigante, né? O que eu tenho para falar para vocês é que o nosso quintal é mais florido. E, novamente, é a segunda vez que eu falo isso aqui, e preciso falar mais 1000 vezes, se precisar falar mais 1000 vezes, eu vou repetir. O nosso quintal é mais florido. A nossa criatividade, as nossas crenças, a nossa perseverança, a quantidade de matéria-prima que a gente tem, faz do Brasil simplesmente o melhor celeiro para produzir coquetéis, bebidas e diversidades da gastronomia líquida. Só que a gente tem que olhar com outros olhos. E o que a gente tem a nosso favor é a cachaça. A cachaça, o caldo de cana. E quando eu falo de cachaça, eu quero falar de um monte de outras propriedades da cachaça. Como são os licores, como são as garrafadas. Usar a cachaça não só como cachaça, mas como álcool base de outras coisas, de outros produtos e subprodutos. E lembrar que nós temos a nosso favor quantas madeiras? Nem sei mais. Nem tenho mais essa informação de quantas madeiras a gente tem a nosso favor. Uma que me agrada é a angurana, talvez o frejoca, a briúva, canela, sassafrás, jaqueira, bálsamo,
Eu não sei mais quantas madeiras a gente tem, né? Nem consigo visualizar agora. Mas quero fazer com vocês agora uma brincadeira de produção. Embora não possa estar aqui com vocês na minha frente para a gente abrir um bar e fazer uma sessão de degustação, quero que vocês guardem algumas informações para fazer mais tarde naquele papel e caneta aí que a nossa amiga Zoraida tão gentilmente lembrou. Marquem, anotem, façam um mapa mental e saiam da mesmice. Alguns coquetéis são clássicos, como o Negroni, por exemplo. Negroni, tá? São clássicos. E como clássicos, eles não podem ser modificados. Se você pegar um Negroni e adicionar qualquer outro ingrediente, ele deixa de ser Negroni. Porque ele tem um porquê. Ele tem uma história. E só para você entender, o Negroni tem uma história centenária. O Negroni, há pouco tempo atrás, fez 100 anos. Um drink de 100 anos, sendo bebido por um país de 500. Né? Então, assim, é bem interessante a história do Negroni, não vem ao caso aqui agora, não vou me estender sobre ele, porque o foco não é esse, mas a gente pode mudar o Negroni e fazer, por exemplo, um outro drink com o nome da sua casa, ou seu, né? Você pode chamar, por exemplo, eu como chamo Tibério, posso chamar de Tiberione, posso chamar do que eu quiser, não tem importância, mas muda, porque se eu mudar qualquer ingrediente em respeito a essa tradição dos drinks clássicos, eu não posso mais chamar de Negroni. Mas vamos entender o seguinte, uma mistura de uma parte de gin, uma parte de vermute rosso e uma parte de Campari, como é que eu entendo esse drink para inserir algo brasileiro? A primeira coisa que eu faço é olhar de baixo para cima. Laranja. Que laranja? Laranja é tudo igual? Eu tenho laranja lima, tenho laranja pera, tenho laranja cravo, eu tenho laranja caipira, eu tenho laranja de todos os tipos. Sempre faço uma brincadeira. A melhor laranja do mundo, né, é a de Jorge Amado. Então, assim, laranja Bahia. Por que não? A laranja que foi da Bahia para o mundo, né? A laranja Bahia. Usem ela. Usem a casca da laranja. É uma laranja doce, super aromática. Você já começa a dar um toque de Brasil aí. Campari. É Campari. Né? Tem até propaganda. Só ele é assim. Vermute rosso. Nós temos uma variação de vermute rosso absurdo. Mas eu preciso... Rosso vermelho, né? O vermute vermelho. Mas é só lembrar que o vermute, ele é, na verdade, um vinho fortificado, com ervas e outras coisas. E eu não posso fazer o meu próprio vermute? É claro que eu posso. Eu, inclusive, faço um vermute de goiabada cascão. Eu pego a goiabada cascão, trabalho ela na diluição, e dou um toque, faço com um vinho do sul do Brasil, e dou um toque ali com um pouco de cachaça, que eu, gentilmente, aí diminuo o volume alcoólico, eu faço uma evaporação, tá? Mas eu também já fiz processo de congelamento, então congela ela, a parte que floca eu tiro e tudo mais, a gente consegue fazer uma brincadeira. Isso aí a gente bate um papo outra hora. Mas, olha só, e no lugar do gin, eu substituo o gin. E o que eu coloco? Uma cachaça. E eu entendo que essa mudança, eu entendo muito simplesmente. Pura e simplesmente da seguinte forma. O gin é aromático, não é? E a cachaça não é? O gin passa por madeira? Não, não passa. Então eu vou buscar uma cachaça o quê? Uma cachaça de cana caiana, uma cachaça branca, uma cachaça que descansou em inox, uma cachaça que preserva aquele frescor, vou buscar uma cachaça que preserva aquela acidez primária, aquele spirit, aquela coisa, olha minha boca salivando, aquela coisa cheia de vida. E aí eu faço um Negroni sbagliato, um Negroni errado, eu faço um Negroni com outro nome, eu faço um Brasileirone, eu faço, se eu estou em Salto, um Salterone, se eu estou em Campinas, não sei, dá o nome que você quiser, dá o teu nome para o drink, né? Mas aí eu consigo fazer essa harmonia. Porque se funciona com gin, vai funcionar com uma cachaça branca.
É igual? Não, vivo diferente. Negroni é maravilhoso. Se não fosse, não tinha 100 anos. Mas o seu drink pode ser também. Não é? Então, é uma quebra de paradigmas. E experimente também fazer simplesmente o seguinte: chegar no seu bar preferido e brincar com o seu bartender. Chama seu bartender e fala assim: eu quero um Negroni, mas eu quero com cachaça. Quer dizer, não vai ser mais Negroni, né? Vamos falar assim, mas não. Ó, já estou falando que não é Negroni, dá outro nome. Tá? Pede um Negroni e pede para substituir por cachaça. Ah, mas eu vou colocar com cachaça ou é para substituir alguma coisa? Pede para ele usar a criatividade dele. Olha para o teu bartender quando você pedir uma cachaça e fala assim, aquilo que o seu coração mandar. Deixa ele trabalhar, é a profissão dele. Deixa ele tentar te surpreender. Quase sempre você vai. E dá para essa brincadeira, ela não para. Eu tenho aqui um dos coquetéis que o brasileiro mais gosta, e é um coquetel clássico, pina colada. Para quem não sabe, pina colada é um drink clássico, portanto eu não posso chamar de pina colada se eu mudar qualquer ingrediente. Mas eu posso fazer, por exemplo, uma pina brasileirada, eu posso fazer um Brasil colada, eu posso fazer cachaça colada, eu posso fazer pina cachaça, bom, dá o nome que você quiser. Pina colada é a mistura de rum, de abacaxi com coco. E geralmente esse drink usa rum. Rum que é um parente da cachaça. Tá? Parente. Não é irmã, não. Um parente. Tá? E aí eu faço o quê? Eu uso complexidade. Coco e abacaxi combinam muito bem. Cachaça e abacaxi também combinam muito bem. Cachaça e coco também combinam muito bem. E se você acha que cachaça e coco não combinam bem, experimenta pegar uma cachaça, por exemplo, que ficou e repousou um pouquinho, descansou ou ficou envelhecida num barril, por exemplo, de cabriúva, e coloca 3 pedrinhas de gelo de água de coco. Ah, vou tomar cachaça com gelo? Claro que você vai. Qual é o problema? Você gosta? Ah, não sei. Então experimenta. Talvez te surpreenda. Sai um pouco, tira o preconceito. Coquetelaria e preconceito não combinam. Né? Então, assim, combina muito bem sim. E você fazer um pina colada e colocar uma cachaça, canela sassafrás, você vai ficar alucinado. Porque o aroma da canela sassafrás junto com o abacaxi é um aroma extremamente sedutor. Beira o sexy. Tá? É muito bom. É muito diferente. Nós formamos aromas, nós formamos complexos, a gente forma buquê com isso. Então, eu acho que vale a pena você experimentar. E detalhe, tá? Essa harmonização do canela sassafrás com abacaxi dá tão certo que na gastronomia a gente usa para flambar, fazer um abacaxi flambado com canela sassafrás. Fica também muito legal, fica também muito interessante, tá? Continuamos a nossa brincadeira. Um drink que fala de história, um drink que fala sobre lei seca, um drink que fala sobre resistência de povo, um drink que vem da gastronomia crioula norte-americana, Bloody Mary. Um drink que nós, brasileiros, temos um pouco de preconceito, porque a gente não imagina muito coisa salgada, né? Coisa salgada, drink salgado pra gente é meio estranho, mas o Bloody Mary tá mais para umami, que é um quinto sabor que a gente sente, que é o gosto do tomate bem maduro, também é o gosto do parmesão, é aquele gosto que você sente na lateral aqui, assim, né? Então, assim, é um drink umami, e faz muito sentido isso. Mas olha como é para a gente transformar o Bloody Mary é fácil. E a gente consegue dar ao Bloody Mary uma versatilidade, né? Então, a gente pode chamar de Brazilian Mary, a gente troca o nome, porque o Bloody Mary é clássico. E em respeito aos drinks clássicos, a gente não muda a sua receita. E se mudar, a gente troca o nome. Vamos começar de baixo para cima? Lógico, de baixo para cima. Pimenta tabasco. Pimenta tabasco é uma pimenta fermentada e é uma pimenta americana. Pimenta tabasco, ela tem uma cultura, é uma empresa americana que faz essa pimenta. Mas nós temos outras pimentas no Brasil. Nós temos, por exemplo, macumari do Pará.
nós temos a nossa dedo de moça, nós temos a malagueta, nós temos outras pimentas. Óbvio que você vai optar por uma pimenta que não seja tão forte e que, se for, que seja bem diluída, para que não pegue o punch da pimenta, né? O ardor, né? A pungência da pimenta, não tem que roubar o coquetel, tem que complementar, tem que dar emoções, né? A relação que a pimenta tem com o coquetel é aquela relação que você tem no seu relacionamento. Já ouviu o termo vamos apimentar a relação? É dar algo mais, é deixar diferente. É dessa forma que a gente monta coquetel, né? Então, assim, vamos apimentar a relação do Bloody Mary. Então, pegue uma pimenta brasileira, dilua, faça um molhinho bacana e usa ele. Molho inglês. Bom, se é inglês, faz mais sentido para o norte-americano, por causa da colonização dele. Agora, nós como já vimos, volta um pouquinho. Lembra que a gente era coberto? Então, só que quando descobriram a gente, descobriram também a mandioca. E com ela, o caldo da mandioca, que a gente chama de tucupi. Só que hoje, facilmente, você consegue encontrar o tucupi negro, que é um tempero extremamente umami, poderoso, diferente. Use tucupi negro no lugar do molho inglês. Diferente, né? Nossa, eu nunca ouvi falar. Pois então, vai atrás. Vai atrás do que está acontecendo no Brasil. Em vez de pesquisar lá tudo sobre molho inglês, simples. Procura sobre temperos brasileiros tradicionais. E aí você encontra isso. Pode usar o salsão? Pode usar o salsão. Pode usar outro talo que a gente tem no Brasil. Não tem importância. Pode usar uma cenoura. Mas pode usar também, sabe o quê? No lugar do salsão, para mexer, você pode usar cana. Cana de açúcar. Um talo de cana de açúcar que depois você pode mastigar. Pimenta do reino, se você quiser, ou uma pimenta aroeira, né, pimenta rosa. Suco de tomate, que nós temos boas marcas no Brasil, ou você pode fabricar o seu, produzir o seu artesanal. E chegou na hora, né? Depois que eu fiz de baixo para cima, que eu peguei todos os ingredientes, sabe o que eu faço? Eu vou buscar a minha cachaça. Que cachaça eu colocaria aqui? Um sabor umami, suco de tomate, tucupi. O que é que eu coloco aqui? Eu vou colocar uma cachaça branca que tenha acidez? Eu não sei. Eu já coloquei limão, embora não esteja na lista aqui, mas a foto está elucidando, né? Eu já coloquei limão, então eu já tenho a acidez do limão dentro do Bloody Mary. Será que eu não posso colocar, então, uma nota de madeira? Claro. Ah, mas qual madeira eu posso colocar que não me roube tanto, que complete e que não fuja, né? Não sei. Um ipê roxo? Jequitibá? Não sei. Vai atrás, né? O importante é que dá. O importante é que pode ser feito. Ah, não. Eu optei pelo meu Bloody Mary numa cachaça sem passagem, sem nada. Uma cachaça nua e crua. Ótimo. Ah, não. Já sei. Feijó. Parabéns. É o que eu faria. Né? Então, assim, já sei que um Bloody eu chamo de Bloody trava-língua. Bloody Freijó. Eu sei que dá muito certo, porque o Freijó casa muito bem com o tucupi negro. Fica muito gostoso, muito prazeroso. Então, olha aí, mais um drink que a gente pega a ideia do clássico, com toda a sua história, insere a coquetelaria brasileira e modifica para apresentar para o mundo. Aqui tá fácil, né? Aqui tá fácil demais, porque a gente tem, esse a gente começa um pouco diferente, um pouco começa de cima para baixo. A gente tem rum. Se a gente tem rum, a gente pode colocar uma cachaça. E se a gente vai trabalhar dessa forma, trabalha com uma cachaça branca mesmo, uma cachaça da sua preferência. De repente pode até ser um aguardente de cana adoçado, né, para você fazer uma inserção aí menos complexa. E se você quer dar mais complexidade, vai de novo. Vai de novo para alguns tipos de madeira. Que madeira combina mais com hortelã? Por incrível que pareça, carvalho. Porque a gente tem até um drink aí, o Dunlop, né, que é um drink que James Bond tomava também em alguns filmes, que é mais ou menos um mojito, só que com uísque. E o uísque é carvalho.
Então, você pega uma cachaça de carvalho que vai ficar lindamente. Aí, pega uma cachaça que passou pouco por carvalho e manda bala. Você vai adorar, né? Então, certo. Muda também, né? No lugar de colocar só o hortelã, se você vai fazer com uma cachaça branca, ouse. Você pode simplesmente colocar também algumas folhas de pitanga. A pitanga, a folha da pitanga dá um amargor, dá uma explosão de aroma, e você consegue fazer N coisas. Bom, limão. O Brasil é rico em limão, não tem só Tahiti. Tem limão caipira, limão cravo, troca o limão. Troca o açúcar por um açúcar mascavo, se você colocar notas de madeira muito presentes, você coloca açúcares mais potentes, tá bom? Ou um demerara, já atende melhor. E é bom também o demerara. Bom, aqui tá fácil, né? Um Alexander, que é o creme de leite, licor de cacau e brandy, ou um conhaque. Aqui tá muito fácil. Pega uma cachaça rica, complexa de carvalho e coloca aqui para você ver. Né? E aí você vai ter uma explosão. Complete com cacau amazônico, com cacau brasileiro, ou com uma noz moscada. Desculpa. Você vai ter... É fácil. É muito fácil. Substituir um Alexander é a coisa mais... Substituir os ingredientes para um Alexander e transformar o nome dele também acaba sendo muito fácil e muito prazeroso. Uma cachaça que eu fiz, um Alexander não, eu não posso chamar de Alexander, mas que eu fiz uma versão de Alexander utilizando cachaça, foi com uma cachaça de uma empresa que mistura 7 madeiras. E quando eu usei as 7 madeiras para fazer esse Alexander, gente do céu, eu não conseguia parar. O drink, ele simplesmente assim transforma. Ele transforma, né? E ficou muito bom. Inclusive, ficou bom também quando eu coloquei uma colher de leite de coco. O coco, 7 madeiras, creme de leite e creme de cacau. Espetacular. E estava usando um licor de cacau da Bahia, tá bom? Então, tudo a ver. Daiquiri, de novo, né? Frutas brasileiras, batida com cachaça, batida com limão, maravilha. Gente, vocês não sabem, não tem como saber. Que pena que eu não tenho como mostrar isso pessoalmente para vocês. Mas faça um desafio. Bate no liquidificador um daiquiri de manga verde. Manga verde. Com que cachaça? Novamente eu utilizei o Frejó, porque é uma cachaça madeira que eu gosto muito. E eu usei ali Frejó e bati com manga verde. Para finalizar, pensa na tradição. Você aí, está me ouvindo, responde. Você come manga verde com o quê? Com sal. Manga verde com sal. Então, sabe o que você faz? Finaliza o seu daiquiri com flor de sal. Daiquiri de manga verde com cachaça Frejó e flor de sal. Isso é vendável até demais. Até eu compro. Tá? E não é só isso. É tudo isso e muito mais. Então, para vocês entenderem, para finalizar, não é só a cachaça que entra. Novamente, é a cachaça com jambu, é a cachaça com cataia, é a cachaça com butiá, é a cachaça fecha-corpo de Monte Alegre, enfim, não quero falar de lugares nem de tipos, são licores centenários que nós temos tradição no Brasil, é o alcatrão brasileiro, o conhaque de alcatrão brasileiro, existem outras coisas que a gente pode agregar para a coquetelaria ficar mais brasileira. Né? Mas a cachaça tem um papel fundamental aí. A cachaça é o pedigree da coquetelaria brasileira. É a cachaça que chancela a coquetelaria brasileira. O resto a gente pode usar para complementar. Né? Então, para deixar aí para uma finalização, novamente eu falo para vocês, as culturas populares são sempre as melhores. Vai atrás da sua receita, transforme, use a cachaça e apresente para o mundo a sua brasilidade. Certo? Tibério, você estava falando de cachaça, né? Então, a gente acabou de fazer o concurso de vinhos e destilados, aí tem menos de um mês, né, que a gente entregou, e nós tivemos mais de 400 cachaças destilados para degustar, e uma infinidade de cachaça do Brasil inteiro.
E você estava falando de 7 madeiras, e tem de 4 madeiras, blend de várias madeiras, e eu estava contando que uma coisa que eu aprendi com a cachaça foi descobrir as madeiras nacionais, né? Porque é uma outra coisa que depois você podia levantar, porque acho que pouca gente sabe a quantidade, né, de diferentes tipos de madeiras que existem no Brasil, né? E como que elas influenciam no armazenamento, e como que elas influenciam na finalização da cachaça que a gente está tomando hoje, está encontrando hoje para comprar, né? Então, quando você fala em Frejó, é uma madeira, quando a gente fala amburana, é uma madeira, canela, né? Tudo, a gente precisa mostrar isso, porque talvez muita gente não saiba a quantidade, o número de tipos de madeira que estão sendo utilizadas hoje na indústria, na produção de cachaça, né? E o quanto elas interferem no sabor, né? Nos aromas da cachaça. Eu fiquei aí em todos os drinks, nesse drink da manga verde, né? Porque é uma coisa que me remete muito à minha infância. A gente morava no interior, a gente vivia roubando as mangas aí pelos pomares da vida, né? Pelas ruas, e sempre manga verde, né? Então, quando você falou da manga verde com sal, né? Todo mundo falava, não toma com leite, né? Não, ninguém precisa botar leite, vamos botar cachaça, né? Vamos esquecer o leite aí. E eu faço um evento de vinhos também. Um amigo meu uma vez me presenteou com uma camiseta que vinha escrito assim: ninguém faz amigo tomando leite, mas faz amigo na beira do bar, né? Então, eu queria te agradecer aí as pessoas que nos acompanharam nessa tarde. Para nossa surpresa, Tibério, que eu estava comentando contigo antes, eu estava aqui apostando se nós teríamos quórum hoje, né? Nós tivemos um quórum bom. Eu não imaginava que fosse tão bom quanto no período da noite, mas nós tivemos um resultado não muito diferente do que a gente tem de noite, então eu vi que o pessoal a gente pode voltar a fazer à tarde, viu? Porque não perdemos público, nem pelo YouTube, nem pela arena da feira. Seu Rui estava aqui me mandando uma mensagem parabenizando a gente, porque a gente tem os 2 canais de entrada, né? Pelo YouTube e pela feira. Queria avisar aos quem chegou atrasado, quem não pôde assistir inteiro, que essa palestra ela vai ser editada na sua integridade, fica no auditório disponível, no YouTube, no auditório da feira, disponível para ser baixada e revista, né? Te agradecer mais uma vez pelo seu tempo, agradecer ao Senac pela oportunidade, né? E agradecer pela parceria junto com a Wine Trade Fair e a Cachaça Trade Fair. Fica o convite aqui para você voltar com a gente. Daqui a pouco nós estamos aí já chegando em maio, né, que a feira vai ser de 10 a 12 de maio, lá no AMB. Então, a gente já está nos preparativos, começando aí os preparativos para a feira física. E a feira online, não sei se você chegou a visitar, Tivério, mas tem lá os estandes, já tem, as pessoas já estão começando a expor, a vender, as pessoas podem conhecer os expositores, já marcar algum tipo de entrevista, marcar algum tipo de encontro. E obrigada pelas dicas de trocar a cachaça no momento pelos outros produtos que a gente encontra aí nos drinks. Muito obrigada, tenha uma boa tarde. Obrigada a todos que nos assistiram. Espero vê-los na próxima semana, que a gente tenha no dia 30, às 19 horas, com o Pedro, que é um outro docente, ele vem nos brindar com uma nova palestra. Muito obrigada, viu, Tibério? Tenha uma boa tarde Obrigado, aí, um eu que bom finalzinho agradeço. do Boa dia para tarde. ti. Boa tarde. Tchau, tchau.